Meus amigos aqui do canal Crescer em Deus, mais um vídeo, né? Graças a Deus, temos que agradecer. Hoje vou falar do santo do dia 3 de fevereiro e do santo do dia 4 de fevereiro. Vamos a São Brás, 3 de fevereiro. São Brás dedicou os primeiros anos da vida ao estudo da filosofia e depois se tornou médico. Na prática de sua profissão, viu tantas misérias da vida e tamanha vacuidade dos prazeres mundanos que decidiu passar o resto de seus dias a serviço de Deus e a deixar de sanar as doenças do corpo para se tornar um médico de almas. Falecido o bispo de Sebaste, na Armênia, nosso santo, para grande sorte dos habitantes daquela cidade, foi designado como seu sucessor. São Brás logo começou a instruir o povo por seu exemplo e palavras, e as grandes virtudes e santidade desse servo de Deus eram atestadas por muitos milagres. De todas as partes vinham-lhe multidões buscar cura de doença do corpo e da alma. Agrigolau, governador da Capadócia e da Armênia inferior, iniciou uma perseguição por ordem do imperador Licínio, e nosso santo foi capturado e jogado na prisão. A caminho de lá, uma mãe muito nervosa, cujo único filho estava morrendo de uma doença na garganta, atirou-se aos pés de São Brás e implorou por sua intercessão. Tocado pelo sofrimento dela, o santo ofereceu suas preces a Deus, e a criança foi curada. E desde então, seu auxílio tem sido muitas vezes solicitado com sucesso em casos semelhantes. Recusando-se cultuar os falsos deuses pagãos, São Brás foi em primeiro lugar flagelado, depois teve o corpo rasgado com ganchos e foi finalmente decapitado no ano de 316. Reflexão: não há sacrifício que, pelo auxílio da graça, a natureza humana não seja capaz de realizar. Quando São Paulo se queixou com Deus quanto à violência da tentação, ele respondeu: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Segundo Coríntios 12, versículo 9. Outro santo do dia 3 de fevereiro: Santo Oscar, Santa Claudina Tevenet, São Celerino e Santa Werburga. Agora a santa do dia 4 de fevereiro, que é a Santa Joana de Valois, 1464 a 1505. Herdeira do sangue real da França, Joana de Valois levou uma vida notável por suas humilhações, ganhando destaque mesmo nos anais hagiográficos. Seu pai, Luís XI, que esperaram um filho para sucedê-lo no trono, baniu Joana do palácio e, segundo dizem, chegou a atentar contra sua vida. Aos 5 anos, a criança abandonada ofereceu seu coração por inteiro a Deus e ansiava por fazer algum serviço especial em honra de sua Santíssima Mãe. Atendendo à vontade do rei, embora contra a própria inclinação, casou-se com o Duque de Orleans, diante de um marido indiferente e indigno. Sua conduta era cada vez mais paciente e zelosa. Suas preces e lágrimas salvaram-no da morte quando foi condenado como traidor, e encurtaram o cativeiro que, por rebeldia, havia merecido. Contudo, nada podia conquistar um coração que já estava entregue a outra. Quando o marido subiu ao trono, como Luís XII, seu primeiro ato foi repudiar com falsos pretextos aquela que enfrentara 22 anos de cruel negligência como sua leal e autêntica esposa. Na sentença final de separação, a Santa Rainha exclamou: Deus seja louvado por tê-lo permitido, para que eu possa servir a Ele mais condignamente do que fiz até aqui.
Retirando-se para Bourges, lá realizou seu antigo desejo de fundar a Ordem da Anunciação em honra à Mãe de Deus. Sob a orientação de São Francisco de Paula, seu diretor na infância, Santa Joana conseguiu superar os duros obstáculos que mesmo pessoas boas impunham à fundação da nova ordem. Em 1501, a regra da Anunciação foi finalmente aprovada por Alexandre VI. O objetivo central da instituição era imitar as 10 virtudes praticadas por Nossa Senhora no mistério da Encarnação, ficando a Madre Superiora intitulada Ancile, isto é, escrava, em honra à humildade de Maria. Santa Joana construiu e subsidiu o primeiro convento da ordem em 1502. Faleceu em santidade heróica em 1505 e foi enterrada, portanto, a coroa e a veste púrpura real, debaixo da qual estava o hábito de sua ordem. Reflexão. Durante a vida de Santa Joana, estabeleceu-se a oração dos ângelos da França. O som da Ave Maria 3 vezes ao dia lhe dava esperança na aflição e nutria-lhe ainda mais o desejo de honrar a Encarnação. Quantas vezes poderíamos obter graça por essa mesma bela devoção, tão enriquecida pela Igreja e ainda tão negligenciada por inúmeros cristãos? Agora, outro santo do dia 4 de fevereiro. São João de Brito, 1647 a 1693. Dom Pedro II de Portugal, quando criança, tinha entre seus pequenos pajes um menino modesto, embora filho de pais ricos e nobres. João de Brito, como era chamado, precisava suportar duramente os companheiros, todos de vida fácil, para quem sua vida santa era uma verdadeira afronta. Uma terrível doença fez com que buscasse a intercessão de São Francisco Xavier, santo tão amado pelos portugueses. E quando, em resposta às orações, recobrou a saúde, sua mãe o vestiu durante um ano inteiro do traje típico dos padres jesuítas daquele tempo. A partir de então, o coração de João passou a arder com o desejo de seguir o exemplo do apóstolo dos índios. Desejo que conseguiu realizar em 17 de dezembro de 1662. Ingressou no noviciato da Sociedade em Lisboa. E 11 anos depois, apesar de tão determinada oposição da família e da corte, abandonou tudo para ir converter os hindus em Madurai, Índia. Quando a mãe de São João soube que o filho se dirigia à Índia, usou de toda a sua influência para impedir que ele deixasse o país e persuadiu o núncio apostólico a interferir. Deus que me chamou do mundo para a vida religiosa, agora me chama de Portugal para a Índia, foi a resposta do futuro Marte. Não responder à vocação como é de meu dever, seria provocar a justiça de Deus. Enquanto viver, jamais deixarei de lutar por um caminho até a Índia. Por 14 anos lutou orando e convertendo, batizando multidões, ao custo de privações, dificuldade e perseguições. Enfim, depois de capturado, torturado e quase massacrado pelos pagãos, foi banido daquele país, forçado a retornar a Portugal. João mais uma vez rompeu cada obstáculo e retomou o seu trabalho de amor. Como São João Batista, morreu vítima de fúria de uma mulher culposa, que um rei convertido havia dispensado, e como seu precursor terminou decapitado após um doloroso encarceramento. Reflexão. Diz a imitação de Cristo: grande honra e grande glória é servir-vos, e tudo desprezar por vosso amor. Graças abundantes receberão, por certo,
os que espontaneamente se submeterem ao vosso santo serviço. Outros santos do dia: Santo André Corsini, São Filéis, Santo Isodoro de Pelúcio e São Modano.